Então, começou. Beleza, turma? Pessoal, nós estamos, então, na apostila número 6, certo? Vou marcar aqui que fica tudo registrado. Apostila 6, capítulo 27, a gente terminou o capítulo 26, que é sobre polinômios, né? Divisão de polinômios. É isso, né? Que a gente até demorou um tempinho para fazer esse ou não? Calma aí que eu estou perdido. Nós terminamos o 27, isso aí, que é sobre polinômios e divisão de polinômios. E agora a gente vai entrar no 28, que fala sobre equações algébricas. Então, vamos lá. Capítulo 28. Equações algébricas. Então, a ideia é a seguinte, né? Antes a gente estava assim, um polinômio p de x é igual a x à quinta menos 4x ao quadrado mais 2x menos 1. Isso aqui era um polinômio. Agora a gente faz assim, ó. X à quinta menos 4x2 mais 2x menos 1 é igual a zero. Aí vira uma equação, tá vendo? Equações algébricas. Então, até esses dias atrás aí, a gente sabia resolver equações do primeiro e do segundo grau, né? Equações do primeiro grau e do segundo grau. Era o que a gente sabia, certo? Do primeiro grau, aquela facinho, né? Tipo assim, 3x mais 18 igual a, sei lá, 2. Um exemplo. Então, você passa o 18 para lá negativo, né? Vai dar quanto? Menos 16 e passa o 3 dividindo. Então, como aqui não dá para dividir, essa é a resposta. Do segundo grau, um exemplo aqui assim, bem simples, né? x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Aí você fazia o delta, né? 4 vezes A vezes C. Então, 25 menos 24, delta dá 1. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. 5 positivo, raiz de 1 é 1. Aí sai aqui as duas respostas, 6 por 2, 3, 4 por 2, 2. Beleza, turma? Agora, a gente vai tentar aprender a resolver algumas equações, né? De grau 3, grau 4, grau 5, conforme eu estou mostrando aqui, certo? Infelizmente, elas não têm uma fórmula que nem tem aqui a equação do segundo grau, né? Que é a fórmula de Bhaskara. Que tem o delta, né? B2 menos 4AC menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Essa aqui é do segundo grau. As outras não tem, tá vendo? Não tem, infelizmente. Então, o que a gente vai estudar aqui são várias técnicas e propriedades que ajudam a gente a encontrar as respostas de equações de quinto grau, de quarto grau, de terceiro grau e etc. Tudo bem, turma? O que aconteceu, Jota? Caiu fora? Acho que a internet dele deve ter caído. Tá ruim, né? Pode acontecer. Bom, então vamos lá. Aí, turma, a gente vai pegar agora, então, a apostila 6, no capítulo... Opa, esqueci. Alguém de vocês dá o print aí, enquanto o Jota não pode dar? Pessoal, lembrando que o print... Já tirei, senhor. Deu certo, Gabriel? Opa, valeu. Deu. Então, vamos lá. Então, nós vamos pegar a apostila 6 na página
460, tá? Apostila 6, página 460. O primeiro item lá, né, fala sobre equações algébricas ou equações polinomiais, tanto faz, tá? Então tá lá o conceito, né? O que é? É uma equação algébrica ou uma equação polinomial? É quando você pega um polinômio, como eu mostrei para vocês aqui, ó, e iguala a zero. Então a gente pode ter alguns exemplos, né, de equações polinomiais, tá? Acho que não tem esse acento aqui não, né? Deixa eu apagar. Não tem não. Equações polinomiais. Calma aí que eu vou apagar aqui, senão... Aí. Então, um exemplo, né? Exemplo 1. 2x à terceira menos x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Então, é uma equação do terceiro grau, tá vendo? Exemplo 2. Tudo bem aí, Jota? Professor, Tudo a bem, luz da Thaís? minha casa piscou, caiu a energia e Tá voltou. tranquilo, Jota, sem estresse. Tudo bem, Thaís? Tudo. Vamos lá, pessoal. Ó, então, um outro exemplo, né? Ó. 2 quintos x elevado a 100. Essa é do centésimo grau, tá vendo? Pi x à quinta mais, né? Que é mais. Mais 3i x ao quadrado menos i igual a zero. Então, você nota que pode ter fração aqui, né? Como coeficiente, tá? Número irracional, pode ter número complexo também. Lembra do i que a gente estudou esses dias atrás aí, né? Que era raiz quadrada de menos 1 que valia i, ou que o i ao quadrado vale menos 1, certo? Então a gente vai usar agora. Fala, Gabriel. Não, sua tela tinha sumido, mas já voltou. Ah, tá. Minha tela sumiu? Só para você ou para todo mundo, pessoal? Não sei. A minha não sumiu, não. Tá joia, tá isso, beleza. Às vezes a internet dá umas engasgadas, viu, Zorzi? Uhum. Bom, então, turma, então quer dizer que no coeficiente aqui, tá vendo? Ó, pode ter qualquer coisa. Agora, o que não pode acontecer? Ó, não é... Isso aqui não tem na apostila, tá? Então, observa bem, ó, não é equação polinomial. Ó. Não é uma equação polinomial quando, por exemplo, tiver um expoente do x negativo. Então, um exemplo assim, ó, 5x a menos 2 mais 4x igual a zero. Então, esse exemplo aqui não é uma equação polinomial, tá? É uma outra equação, que pode ser que a gente estude futuramente, mas por enquanto não. Por enquanto a gente vai estudar essas. Uma outra coisa que não pode acontecer é ter x embaixo da fração. Por exemplo, assim, ó, 3 sobre 5x mais 8x à terceira mais 1 igual a zero. Então, essa aqui também não é equação polinomial, porque tem x na parte de baixo da fração. Um outro exemplo que também não é equação polinomial é quando tem o x dentro de uma raiz. Então, por exemplo, assim, ó, 3 raiz de 2x mais 5x3 menos 2 igual a zero. Essa também não é, certo? Não pode ter raiz, o x dentro da raiz, tá? Então, ó, deixa eu até marcar bem marcado aqui, né? Não é, tá? Equação polinomial. Tudo firmeza, pessoal? Então, vamos para frente. Ô, Jota, aquela hora o Zorzi deu print, a hora que você estava offline aí. Você pode dar o print agora? Posso? Vou dar aqui, senhor, peraí. Tá.
Pronto, senhor, já tirei. Tá. Bom, aí nessa mesma página, o item 2 aí da apostila, fala de raiz de uma equação algébrica, né? Raiz, é o item 2, tá? Raiz de uma equação algébrica. Então, a raiz de uma equação algébrica é, na verdade, um número que quando a gente substitui no x da equação, faz com que ela fique igual a zero. Então, vamos pegar uma equação bem simples, ó. Por exemplo. Vou pegar uma equação aqui bem facinho. É uma equação do primeiro grau, certo? Então, não deixa de ser uma equação algébrica, tá? Então, nota, de cabeça dá para resolver isso aqui, né? Você passa o 10 para lá e o 5 dividindo, x vai ser 2, certo? Então, observa, se a gente pegar um valor para o x igual a 2 e substituir na equação, o que vai acontecer? Vai dar uma sentença matemática verdadeira, tá vendo? Então, isso, quando acontece isso, significa que esse número é raiz da equação. Então, agora, se eu pegar essa mesma equação e colocar, por exemplo, x igual a 3, olha o que vai acontecer. Essa sentença aqui é falsa, porque o 5 não é igual a zero. Então, quando acontece isso, a gente diz que esse número não é raiz da equação. Tudo bem? Então, quando você pega o polinômio, né? P de x, 5x menos 10 e pergunta assim, qual é a raiz desse polinômio? Então, nós estamos querendo achar aquele número que colocado no lugar do x faz isso ficar igual a zero, certo? Isso é que é a raiz do polinômio, tá? Então, fiz aqui um exemplo, né, de uma função do primeiro grau, mas qualquer grau daria certo, né? Qualquer grau funcionaria, tá bom? Alguma dúvida? Então, vou trocar. Não, senhor. Pode tirar o print aí, Jota. Turma, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês vão perguntando, tá? Não fica engolindo dúvida não, hein? Pergunta. Pronto, senhor. Tirei o print aqui. Tirou? Tá. Tirei. Ah, esse daqui eu falei que era item 2, mas na verdade é 1.2, tá? Não tem problema. Bom, então vamos lá, continuar na apostila. Agora nós vamos na página 461. Então, lá na página 461, né? Então, ele apresenta, agora sim, apresenta o item 2 lá, chama Teorema Fundamental da Álgebra. Então, nós vamos aprender agora esse cabra aqui, Teorema Fundamental da Álgebra. Então, dá uma olhada aí na apostila, tá o quadrinho verde aí, né? Está dizendo assim, ó, todo polinômio px de grau maior ou igual a 1 possui ao menos uma raiz complexa. Então, pelo menos, tá? Uma raiz complexa, tá? Então, vamos, ó, todo polinômio de grau maior ou igual a 1, vou escrever assim, tá? Possui pelo menos, pelo menos uma raiz complexa. Então, esse polinômio que eu mostrei agora há pouco para vocês, né? Ó,
A gente igualou ele a zero, passou o 10 para o lado de lá, ficou positivo, né? Passo 5 dividindo, encontrou x igual a 2. Eu falo, essa raiz aqui, ela é complexa? É uma pergunta. Então, a resposta é sim, ó, ela é complexa. Por quê? Lembra que esse número x aqui pode muito bem ser escrito assim, ó. Concorda? 2 mais 0i. Então, é um número complexo. E outra, a gente viu lá, né, que a gente aprendeu os números naturais, depois os números inteiros, depois os números racionais, que é todo mundo que pode ser escrito na forma de fração. Separado, a gente aprendeu os números irracionais, que é o contrário desse, que não pode ser escrito na forma de fração, e juntou todo mundo aqui e formou o conjunto dos números reais, né? Isso foi até esses dias atrás aí, que a gente achava que só existiam esses números. Aí eles introduziram aquela história lá do i ao quadrado igual a menos 1, que raiz quadrada de menos 25 dava 5i, lembra? Então aí aumentou esse conjunto aqui para o conjunto dos números complexos. Então, por exemplo, esse número 2 aqui, ele está aqui, tá vendo? Ele é natural, mas ele também é inteiro, ele também é racional, ele só não é irracional, tá? Ele é real e ele também é complexo. Então, tá valendo o nosso amiguinho teorema aí, tá? A gente está falando desse teorema porque a gente vai ver uma propriedade depois que diz assim, que sempre que um número complexo é raiz de uma equação, o conjugado dele também é. Mas isso eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Manda ver aí, Jota, se você puder dar o print, tá? Pronto, senhor. Já tirei. Tá. Bom, continuando na mesma página, a gente vai lá para a parte de cima, página 461, onde está escrito forma fatorada de um polinômio. Forma fatorada de um polinômio. Então, na verdade, fatorada, né, vem de fator, e fator são os elementos de uma multiplicação, tá? Então, a gente vai escrever o polinômio em forma de multiplicação, em forma de produto, certo? Então, vamos fazer um exemplo, quer ver? Ó? Nós vamos pegar um polinômio, x2 menos 5x mais 6. Esse polinômio a gente fez e achou as raízes dele aqui no começo da aula. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui. Ó, x2 menos 5x mais 6, tá vendo? Eu igualei a zero, aí fez o Bhaskara, né? Delta, nhenhenhen, nhenhenhen, nhenhenhen. Achou esses dois números que são as raízes desse polinômio, certo? Então, sabendo as raízes, a gente consegue escrever esse polinômio em forma de multiplicação, da seguinte maneira, ó. Então, seria como se fosse uma fórmula, né, ó, mais ou menos, tá? Então, você vai pegar assim, ó, um polinômio p de x, você coloca aqui, ó, a, né, que multiplica, já vou explicar quem é o a, x, se for do segundo grau, tá? Pro segundo grau. A menos uma raiz vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, tá? Esse a é o coeficiente do termo de maior grau. Então, no nosso caso aqui, o termo de maior grau é o x2,
Esse termo de maior grau tem um nome, tá? Que eu não estou lembrando agora qual que é, mas está escrito aqui na apostila em algum lugar. Já vou lembrar e já vou falar, tá? Tem um nomezinho. Então, no nosso caso, o coeficiente, né, que é o número, né? Aqui, ó, o coeficiente aqui é -5, aqui é 6 e aqui é 1. Então, o coeficiente de maior grau é 1 aqui. As raízes, a gente viu que são 3 e 2, não foi? Não importa se você inverter aqui, tá? Colocar 2 e 3, é a mesma coisa. Porque aqui é produto, né? No produto você pode trocar de lugar que não altera nada, certo? Então, esse polinômio aqui, né, pode ser escrito assim, ó, em forma de produto, ou seja, forma fatorada. Então, 1x menos o x1. Então, vai ficar x menos 3 vezes x menos o x2. Esse 1 aqui não precisa escrever, né? Então, x menos 3, x menos 2. Essa é a forma fatorada dele, certo? Ou seja, isso é a mesma coisa, exatamente igual a isso daqui, quer ver? Ó? Então, deixa eu marcar aqui, ó. São exatamente iguais. Tá, beleza. Eu falei assim, mas que vantagem que eu tenho em escrever o polinômio desse jeito? Quer ver a vantagem? Vou mostrar aqui para você já. Ó, se você tiver o polinômio sim, vamos supor que você não sabe quais são as raízes, tá? Ah, não sei quais são as raízes. Aí o cara fala assim, acha as raízes desse polinômio. Então você faz assim, ó. X menos 3, x menos 2 igual a zero. Para multiplicação entre duas coisas dá zero. Um vale zero, ou o outro vale zero. Passo 3 para cá. Aqui já tem uma raiz. Passo 2 para cá. Aqui eu tenho outra raiz. Tá vendo a vantagem? Você consegue achar facilmente as raízes quando o polinômio está escrito na forma de produto, tá? É isso aí. Vamos lá, Jota. Manda ver o print aí. Ah, eu lembrei o nome. Espera aí, Jota, não dá o print ainda não. Esse cara aqui chama coeficiente dominante. Ah, deixa eu marcar aqui. Então, coeficiente do termo de maior grau ou coeficiente dominante. Tá aqui na apostila, ó. Tá bem no meio da página, um pouquinho para cima daquele quadrinho verde lá, tá? Do lado direito. Agora sim, Jota, pode mandar ver. Pronto, senhor, já tirei. Deus tirou? Deixa eu ver aqui se é possível a gente fazer algum exercício com essas explicações. Vamos ver se tem algum aqui que dá tempo de fazer, né? Vamos tentar fazer o exercício 2, tá, pessoal? Vamos lá. O exercício 2 está na página 463, dos conceituais. 463, exercício 2. Então, ele diz assim, ó, dá um polinômio p de x do quarto grau. x4, 8x2, a x mais b. E dá duas informações desse polinômio. Bom, tem que ser duas informações porque ele deu dois termos desconhecidos. Então, cada informação vai ajudar a gente a achar um termo, tá? A primeira informação é que o número 2 é raiz, ó. 2 é raiz. E a segunda informação é que P de 1 vale 9. Então, vamos lá. Se o número 2 é raiz, a gente vai substituir o x por 2 e igualar a zero, tá?
Então vai ficar assim. Opa, o 0 é no final. Deixa eu apagar aqui, espera. Ei, Lara, 0 é no final. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer com essa caneta mais fina aqui. Ó, no lugar do x, nós vamos pôr o 2. Então vai ficar 2 elevado à quarta, 8 vezes 2 ao quadrado, a vezes 2 mais b. E agora sim, ó, igualar a 0, tá? Aqui dá 4, dá 16. 4 vezes 8, 32. 2a mais b. Somando esses dois aqui dá menos 16. Aí vou passar para o lado de lá. Então fica 2a mais b igual a 16. Aí formou uma equação envolvendo a e b. Agora eu vou usar essa outra informação. Então, ó, no lugar do x eu vou pôr o número 1 e igualar a 9, tá vendo? Então vai ficar 1 elevado à quarta, 8 vezes 1 ao quadrado, a vezes 1 mais b igual a 9. Então aqui dá 1 mesmo, aqui dá 8, a mais b, 9. 1 menos 8 dá menos 7, passando para lá vai mais 7. Então, o a mais b aqui vai dar 16, certo? Ah, achei estranho isso, hein? Como é que aqui deu 16 e aqui também deu 16? Tá. Eu acho que tem algum problema aí. Vamos juntar as duas equações. A não ser que eu errei alguma conta aqui. Deixa eu ver se eu não errei na hora de copiar. x2, x mais b. 2 é raiz. Então, coloquei 2. 4 vezes 8, 32. 2a, b, igual a 0, certo? Aqui é o quadrado, a, v, 9. Aqui vai dar menos 7, vai para lá mais 7, dá 16. Oxi. Parece que tá certo, né? Tá bom, vamos lá. Aí aqui então, 16 também. Para resolver esse sistema, dá para pegar e multiplicar essa equação por menos 1, né? Aí fica menos b e vai cortar, tá? Então fica 2a mais b igual a 16, menos a menos b menos 16. Aqui corta esse, somando esses dois aqui fica a e aqui fica 0, certo? Então, significa que o a é 0. Aí eu posso substituir nessa equação aqui, ó. E aí, então, significa que o b é 16. Se o a é 0 e o b é 16, então significa que ele pede para calcular quanto dá a elevado à quinta menos 4b, né? Certo? Então, vai ficar 0 elevado à quinta menos 4 vezes 16. Então, aqui dá 0 mesmo, né? Menos 64, ou seja, vai dar menos 64, que é a letra A. Deu certo, tá? É isso aí. Irmão, já está acabando, né? Então, Jota, pode dar o print. Aí na próxima aula a gente continua. Tem mais coisas para aprender desse capítulo aqui ainda, tá? Não é só isso, não. Tudo bem? Pronto, eu tirei o Alguma print. dúvida? Alguém de vocês tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Acho que não, Não, senhor. senhor. Bom, qualquer coisa, na próxima aula também dá para a gente ver, tá? Aí, turma, assim que eu conseguir colocar o vídeo lá no YouTube, eu mando um aviso para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Beleza. Beleza.